Muita gente tem me perguntado nos últimos dias o que eu estou achando do cancelamento do Sérgio Sacani. O Sacani, ele é um divulgador científico que é bastante conhecido, tem milhões de seguidores nas redes sociais e nos últimos tempos ele entrou na rota do cancelamento por causa de pronunciamentos que ele fez ali críticos ao governo PT, críticos ao Lula, elogiando o Elon Musk. Então isso foi pouco a pouco despertando alerta na cabeça das pessoas, de modo que chegou um ponto ali que muita gente achou que fosse insustentável continuar acompanhando o que ele faz ou mesmo apoiando essa figura. E aí começou uma onda, né? Muitos canais fizeram reacts das falas do Sacani, muita gente pondo o Sacani na fogueira. E aí eu quero ler para vocês aqui um textinho que foi divulgado essa semana nas redes sociais, para a gente entender aqui algo que eu tenho falado há muito tempo, né? Eu já abordo a questão do cancelamento tem muitos anos, e aqui eu vou voltar, na verdade, a várias ideias, vários conceitos, vários autores que eu trabalho desde 2018, desde que comecei a falar sobre política aqui no canal. Então a gente vai falar um pouquinho sobre, mais uma vez, retornar à ideia de posições políticas, ideologias políticas. E para começar, eu já quero deixar uma pergunta para você, né? Vamos já começar aqui com uma pergunta para que você me defina no comentário aqui, escreva o que você entende que é ser de direita e o que você entende que é ser de esquerda. Põe aqui embaixo, sem procurar no Google, sem, sabe, fazer uma busca na internet, o que você entende que é uma pessoa de direita e uma pessoa de esquerda. Põe no comentário aqui embaixo que a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre essa ideia hoje. Então eu vou ler para vocês aqui um texto que foi publicado pelo Startup da Real. É um perfil no Instagram, mas ele publicou em outras redes e eu quero ler para vocês o que ele publicou aqui, qual é a leitura que ele faz do cancelamento do Sacani e depois eu quero dividir com vocês algumas considerações. Então diz o seguinte, ele estava respondendo uma pergunta já, né? Alguém perguntou para ele aqui, tem acompanhado as últimas do Sacani? O que acha da maneira que ele tem reagido às críticas, né? Ao modo como as pessoas estavam tratando as falas dele. E daí o Startup da Real responde: minha leitura sobre isso exige algumas nuances, mas vou falar superficialmente aqui sabendo das merdas que vão vir. Ele está sendo radicalizado pelo cancelamento, assim como aconteceu com o Monark. A cada bola fora que ele dá, seja lá qual o motivo, e tratam ele como um inimigo a ser destruído. Existe um outro lado muito oportunista, muito interessado em acolher e se aproximar ainda mais. No fim, você vai se juntar com os que te odeiam ou com aqueles que estão te abraçando no momento de crise? Essa pergunta é importante, na verdade, né? Essa pergunta é crucial para entendermos os movimentos de algumas personalidades na internet. Prossegue aqui o texto. A tendência é cada vez mais postagens para agradar o público que está apoiando ele. Eu falei isso 1000 vezes por aqui. O problema do Twitter é exatamente porque você nunca tem perdão. Ninguém nunca chega no privado e troca uma ideia. Pô, irmão, rolou isso aqui. Olha onde eu acho que você errou. A mesma pessoa que era fã 3 dias atrás, agora te odeia e quer você destruído. Quer destruir não apenas a sua reputação, mas o seu ganha-pão. Basta ver o Álvaro do Meteoro, que passou os últimos 6, 7 anos sendo elogiado e bastou um episódio para ser completamente destruído pelo mesmo público que o elogiava e acompanhava seu trabalho. Existe uma boa quantidade de gente que está cagando para tretas políticas e fala umas merdas soltas, mas quando um lado transforma essas merdas numa avalanche de destruição, outro lado está lá para abraçar e te chamar para aliado. Então, eu acho que é uma leitura bastante interessante do cenário. Ele não fala apenas do Sacani, fala também do Glenn Greenwald, por exemplo, que era uma figura celebrada pela esquerda e bastou que ele fincasse, sabe, o pé em relação a alguns tópicos que ele virou um extremista de direita e foi jogado para o outro lado. A Gabriela Prioli, por exemplo, a Tabata Amaral, outras figuras que estavam numa esquerda moderada em alguns casos e que foram massacradas por grupos extremistas de esquerda e que foram pouco a pouco jogando essas pessoas para o outro lado. Se elas são acolhidas para o outro lado, nem sempre é um fato, mas a verdade é que muita gente que era esquerda moderada, ou mesmo um centro difuso ali, que defendia ideias meio soltas, né, ideias mais progressistas, ideias mais conservadoras, essas pessoas sempre são jogadas para o outro lado, de modo que há um repertório grande aí de figuras desgarradas de uma esquerda que podem ser eventualmente acolhidas pela extrema-direita ou pela direita. Mas em alguns casos certamente funciona assim. E aí a gente entra nessa ideia, primeiro, de pertencimento, ou seja, todos nós, ou quase todos nós, desejamos fazer parte de um grupo, de ser acolhidos, de ser respeitados, de ser benquistos pelas pessoas e de ter nossas ideias validadas pelo nosso grupo. Uma vez que você
passe a receber críticas pesadas, né, destrutivas desse grupo que você pertencia anteriormente ou pensava pertencer, a tendência, me parece natural, é que a gente procure um outro grupo que nos acolha. Nem todo mundo está disposto a levar porrada de todos os lados, nem todo mundo está disposto a ser um lobo solitário e continuar sua trajetória como um livre pensador, aguentando, sabe, a surra. Muita gente vai procurar, sim, um grupo que vai acolher, e nesse caso, ainda mais pensando, né, no deserto intelectual que é a direita ou a extrema-direita no Brasil, eles vão acolher pessoas desgarradas da esquerda. Então, isso acontece de fato e a gente precisa, como eu falei, desse senso de que a gente tem valor e aquilo que a gente prega está no conjunto de valores parecidos com o nosso. E aí, primeiro ponto, então me parece que esse movimento existe. Me parece que realmente acontece. E aí a gente entra numa coisa mais profunda, que para mim me parece ser o fator primordial para a gente pensar como funciona uma sociedade, como funciona inclusive uma democracia na qual a gente vive. A gente pode entender aqui, né, como eu falei no começo aqui, quais são os critérios para você ser de esquerda ou de direita, quais atributos você tem que ter, quais ideias você tem que defender, com quais ideias você tem que concordar. A gente pode estabelecer uma lista de critérios aqui, mas o fato é, por quê? Porque uma pessoa se identifica com certas ideias progressistas ou, sei lá, radicais de esquerda, e porque certas pessoas se identificam com ideias liberais ou conservadoras ou, sei lá, de extrema direita. O que nos motiva, nós, seres humanos, a nos identificarmos com certos conjuntos de ideias políticas, ideológicas? É possível dar uma vasta gama de respostas, né? Inclusive, nesse caso aqui, da radicalização. A pessoa vai sendo pouco a pouco levada a certo grupo porque há uma dinâmica na internet que radicaliza as pessoas, isso é um fato. Há uma dinâmica nos algoritmos que radicaliza as pessoas. A gente pode pensar que existe uma máquina de radicalização e isso é algo concreto que a gente observa há um bom tempo. Mas não apenas isso. O que acontece, e aí a gente tem que voltar a certos autores da psicologia moral, né? Eu já mencionei alguns desses autores ao longo do tempo também, como John Jost, como o Jonathan Haidt e também o cientista cognitivo, o George Lakoff, que trabalham com a ideia de que essas predisposições ideológicas, essas predisposições políticas, elas são naturais. A gente tem, todos nós, né, seres humanos, temos predisposições mais progressistas ou mais conservadoras ou intermediárias, adotando ideias dos dois grupos. Eu estou lendo um livro aqui bem interessante do John Jost que se chama Left and Right: The Psychological Significance of a Political Distinction, que em português seria Esquerda e Direita, o significado psicológico de uma distinção política, que é uma obra na qual o John Jost, que é um psicólogo moral, né, que trabalha com as questões políticas, que trabalha com as questões dessas predisposições morais nossas, é um livro no qual ele vai analisar essas predisposições ideológicas dos seres humanos. Eu quero ler um trechinho para vocês aqui, que é bem interessante para você entender aqui como funciona, né? Porque há um recorte na sociedade aí, há uma fatia identificável das pessoas numa sociedade que são mais progressistas, outras mais conservadoras e outras mais intermediárias, e diz aqui o John Jost sobre isso, né? Na página 72 desse livro, dessa edição que eu tenho aqui. Já há evidências suficientes para concluir que Adorno et al., se refere aqui ao livro do Personalidade Autoritária do Adorno, estavam corretos ao afirmar que os conservadores são, em média, mais autoritários, dogmáticos, rígidos e de mente fechada do que os liberais. E aqui ele cita outro autor, que é o Nisson and Jost, que é ele mesmo, né? Vamos aprofundar muito mais nas evidências nos capítulos subsequentes. Por ora, basta dizer que as revisões meta-analíticas de dezenas de estudos baseados em milhares de participantes ao redor do mundo revelam uma tendência clara dos conservadores de pontuar mais alto em medidas de ordem, estrutura e fechamento, e de pontuar mais baixo em abertura à experiência, complexidade integrativa e reflexão cognitiva em comparação com liberais e moderados. Vários estudos constataram que, em uma variedade de domínios estéticos, o conservadorismo está associado a preferências por estímulos relativamente simples, não ambíguos e familiares, sejam eles pinturas, poemas ou canções. Existem também outras diferenças psicológicas entre liberais e conservadores. Os conservadores são, em média, mais propensos do que os liberais a perceber o mundo como um lugar perigoso e a temer o crime, o terrorismo e, pelo menos em alguns casos, a morte e doenças. Como Adorno e colegas notaram há muito tempo, os conservadores expressam mais preconceito do que os liberais em relação a membros de grupos desviantes ou estigmatizados. Isso se deve, em parte, à rigidez cognitiva, ao pensamento estereotipado e aos sentimentos de ameaça. Então você tem aqui uma conclusão que é reforçada por vários outros psicólogos morais de que há uma diferença psicológica
entre conservadores e progressistas, ou liberais, como eles chamam nos Estados Unidos, né? Isso é identificável, isso é estudado, isso aqui é ciência, né? A gente está falando aqui de psicologia experimental, então assim, isso aqui são estudos feitos com indivíduos e vão avaliando aqui essas predisposições que existem nessas pessoas em relação a mais abertura de experiência e a mais fechamento e necessidade de ordem. O que a gente entende, e aí acho que é uma coisa que também parece quase uma obviedade, o que a gente entende é que em qualquer sociedade existente no planeta, em qualquer sociedade do mundo, em qualquer momento histórico, houve pessoas que eram mais conservadoras, que eram mais defensoras da ordem tradicional daquela sociedade, e havia pessoas progressistas mais dispostas a transformar a sociedade para algo diferente. Então isso sempre existiu e isso pertence a qualquer sociedade, como eu falei. Isso aqui está presente no Brasil hoje, isso está presente nos Estados Unidos, isso está presente no Irã. Você tem um país que é quase uma teocracia islâmica e você certamente lá tem, personalidades políticas que são mais conservadoras, que estão dispostas a manter a rigidez hierárquica daquele país, as estruturas operantes, e indivíduos políticos que são mais progressistas e que estão pensando em como transformar gradualmente aquela sociedade ou até radicalmente aquela sociedade. Isso vale para a Coreia do Norte, isso vale, para a China, isso vale para qualquer outro país que você possa imaginar. Você vai ter essas predisposições que nem sempre estão alinhadas com ideias de esquerda ou direita, necessariamente. Nem sempre estão alinhadas com certas pautas ideológicas específicas daquilo que a gente chamaria de posições, né, desses aspectos políticos de esquerda e direita. Pode ser que no interior do Islã você tenha lá sheiks mais progressistas, a gente sabe disso, né? Existem sheiks mais progressistas e existem sheiks que são mais reativos a isso, a mudança, são mais conservadores. Então, isso é algo que está presente na psique humana. Nós, seres humanos, temos essas predisposições, alguns mais conservadores e outros mais progressistas. Então a gente pode imaginar que em qualquer sociedade isso está presente e isso vai se configurar em formas ideológicas também. Seja numa sociedade teocrática, seja numa ditadura de extrema-direita, seja numa ditadura de esquerda, seja numa democracia liberal tradicional, como a gente entende. Então, quando a gente fala, né, de que isso aqui se trata de predisposição psicológica, a gente entende também que essas duas forças, as forças da tradição, as forças da manutenção da ordem e as forças de mudança, as forças de transformação, de aprimoramento, elas sempre foram essenciais para a estruturação de uma sociedade, né, o modo como as sociedades operam. Algumas pessoas vão tentar aprimorar e outras vão tentar manter as coisas como elas são. A gente falou no começo aqui sobre esquerda e direita, e eu vou ler depois os comentários de vocês, mas imagino que muitos de vocês vão nas linhas que eu já falei anteriormente também aqui, né? Que a posição tradicional do século XX ou XXI sobre esquerda e direita tem a ver com a relação com a hierarquia e a relação com a desigualdade. Ou seja, se você é alguém que visa subverter a hierarquia, ou visa superar essa hierarquia, ou visa reduzir a desigualdade de uma sociedade, você seria de esquerda. Se você é alguém que visa perpetuar a hierarquia, ou acha que a hierarquia é inevitável, ou acredita que a desigualdade é inevitável na sociedade, você tende a ser de direita. Então, sim, isso aqui seria, uma definição minimalista para a gente poder entender diferentes grupos, tanto a esquerda quanto a direita, que são inúmeros grupos, né? Grupos dos mais distintos também. E aí, a gente pode imaginar, aí, mais uma vez pressupondo que numa sociedade democrática, esses dois grupos têm sua serventia, têm seu papel também a desempenhar num processo democrático. Eu falo tudo isso aqui, né, porque a gente está pensando aqui sobre um modo como muita gente da esquerda lida com quem pensa diferente. Porque a questão é, a gente entende que numa democracia todos nós temos direitos de defender nossas posições, estando dentro da lei, obviamente, né, estando dentro de um arcabouço legal que permite com que a democracia exista e se mantenha. E aí no interior dessa democracia, as diferentes vozes estão em disputa. E elas estão em disputa porque acham que estão corretas. Cada uma dessas vozes nessa disputa legal, né, no interior dessa lei que permite essa expressão dessas pessoas, desses grupos, cada grupo entende que tem a razão sobre certas questões, que tem a melhor perspectiva sobre certos problemas, que vão proporcionar as melhores respostas para certas questões. E aí é claro que, sendo respostas muito distintas, cada um desses grupos, pressupondo que estão certos, pode ser que estejam errados. Porque se essas respostas distintas, às vezes opostas, estão nesse campo, nem todo mundo pode ter razão, nem todo mundo pode estar certo. Pode ser que um conservador esteja correto sobre certo tópico e pode ser que, em outra questão, um progressista esteja correto. Pode ser que um progressista esteja completamente errado em uma questão e pode ser que um conservador esteja completamente errado em outra questão. E assim por diante. Então a gente pode entender que nessa disputa de ideias e de propostas e de visões de realidade vão surgir boas ideias no campo da esquerda e ideias muito ruins, e vão surgir ideias boas no campo da direita e ideias muito ruins. E aí todas essas pessoas estão disputando esse espaço para tentar representação no Congresso, para tentar pôr no Executivo seus representantes, para tentar, avançar as ideias que lhes dizem respeito.
Eu acho que, a não ser que a pessoa seja um psicopata, uma pessoa, sabe, um sociopata que odeia os outros seres humanos, né, um misantropo, os grupos não estão necessariamente visando prejudicar outros grupos. A ideia não é sabotar outras visões, a ideia não é, sabe, destruir os inimigos. A ideia é favorecer o seu próprio grupo. Então, se você tem um grupo, por exemplo, de, sei lá, evangélicos, a ideia dos evangélicos é fortalecer a sua visão de realidade, o seu modo de vida, os seus direitos, os seus valores e assim por diante. Se você tem um grupo de feministas, também é a mesma coisa. A ideia das feministas não é prejudicar os homens, não é sabotar os homens, não é destruir os homens, mas sim sabe, defender seus direitos, ter mais representação, obter maior igualdade numa sociedade e assim por diante. Então, cada um desses grupos está buscando aquilo que eles entendem como o melhor caminho para aquele grupo específico. É claro que isso, às vezes, implica em prejudicar outro grupo, porque na medida que você reivindica direitos para si, você vai ter que tirar privilégios de outro grupo muitas vezes. Então, nessa disputa, me parece que o objetivo é quem vai se beneficiar mais das transformações ou da manutenção da ordem, porque é aí que entra o conflito. Quando você tem uma transformação, ela visa geralmente melhorar a perspectiva de certas categorias, ou certas classes, ou certos grupos. Quando você tem alguém defendendo a ordem, defendendo a estabilidade, é porque aquela ordem, aquela estabilidade, supostamente, pelo menos, contribui para aquele grupo e mantém privilégios daquele grupo. Sendo assim, o que eu percebo é um tipo de posição que não é apenas uma disputa de ideias, não é apenas uma disputa de proposições, né? Como avançaremos certas pautas, como defenderemos certas categorias, como a gente vai proteger certos interesses. O que me parece, e aí entra a ideia de cancelamento, é que a ideia por trás disso é de destruir o grupo inimigo, é de destruir a possibilidade daquela pessoa de se manifestar, é de simplesmente vetar a participação de certa categoria naquele debate existente. Como eu falei aqui, isso não significa, sabe, aceitar discursos horrendos, discursos prejudiciais, discursos tóxicos, discursos nocivos, discursos que de fato prejudicam outros grupos. Mas aqui tem a ver com a possibilidade de que haja esse debate amplo e plural e no qual as ideias estão circulando e a gente possa ouvir o que outro grupo diz e trabalhar sobre isso, do que simplesmente ficar tentando neutralizar as pessoas. Porque isso sim leva a esse fenômeno da radicalização. Na medida que você vai perdendo o apoio de um grupo que você achava que, sabe, gostava de você, você vai tentar buscar refúgio em outro grupo. E aí, quando se trata não apenas de visibilidade, não apenas, sabe, de reconhecimento ou de valor, mas também de subsistência, porque é o seu trabalho, o trabalho do Sacani, suponho, seja de divulgador científico, seja nas redes sociais, seja falando para as pessoas, se um grupo sabota o Sacani e vai tirar a subsistência dele, ele claramente vai ter que procurar outra forma de subsistência, e isso pode estar também em grupos mais radicalizados de extrema-direita, que são muito engajados. Aqui a gente não pode negar que tem muita gente ganhando muito dinheiro com radicalização na internet. Não apenas na direita, nesse caso, né? As pessoas ganham dinheiro, sabe, doutrinando as pessoas e criando uma massa de pessoas que estão dispostas a comprar qualquer ideia bizarra, desde que esteja do seu lado. Isso viola um princípio elementar do debate ou da defesa de ideias, é de que você pode estar errado, o seu grupo pode estar errado. E aí, a incapacidade de reconhecer quando você erra ou quando o seu grupo errou, também é muito prejudicial, porque isso aqui dá a ideia de que você não apenas tem, sabe, uma primazia cognitiva sobre o mundo, né, sabe, de verdade, mas também tem uma primazia moral, de que aquilo que você faz é inquestionável e sempre está certo. Então eu percebo que nessa disputa de ideias, nessa disputa de grupos, né, nessa disputa de ideologias, há muita intransigência e, como eu falei, os ataques se voltam para as pessoas, no intuito de destruí-las, de calar a boca delas. E para mim isso é muito perigoso, sempre foi, na verdade, não é de agora que eu falo isso, sempre foi muito perigoso e eu acho que isso está empobrecendo bastante o debate e transformando as pessoas nessas hordas de fanáticos que vão com tochas e que vão com rastilhos na mão, perseguindo pessoas e tentando calar a boca delas. Então, assim, não me parece que isso contribui em nada para um debate plural democrático, que é aquilo que a gente defende aqui há muito tempo, né? Eu não sou defensor de regimes autoritários, eu não sou defensor de modelos que propõem censura de grupos divergentes, que propõem perseguição de grupos divergentes, que propõem reeducação forçada de grupos divergentes. Para mim é muito importante que haja essa riqueza de ideias circulando, que a gente possa, sabe, trocar ideia com as pessoas e questionar falas das pessoas. Inclusive quando elas erram, né? A capacidade de você apontar o erro e a pessoa poder avaliar também, de aceitar que as pessoas erram. Esse é outro ponto também, né? É como se fosse proibido errar hoje em dia, porque qualquer deslize que você fizer vai ter uma legião de pessoas fanáticas apontando o seu erro como se elas fossem perfeitas, como se elas jamais pudessem, sabe, escorregar na casca de banana em algum momento. Me parece intransigente, intolerante e sectária, o que é um outro
outro risco também tremendo. Bem, o que vocês pensam aqui sobre essa história do Sacani, como vocês têm observado todo esse processo, né? Toda essa perseguição agora a ele, se é legitimada na sua opinião, como é que você entende isso? Deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro da Uma Força e se cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau. A gente tem uma bomba para vocês. O melhor professor da New York University, o cara que foi eleito um dos 40 maiores professores de administração e negócios do mundo, Adam Alter, vai nos dar uma aula dia 7 de julho, às 8 horas da noite, para nos explicar o que está por trás desse vício em tecnologia que virou uma pandemia mundial e transformou 5 empresas naquelas que controlam quase que toda a economia do mundo. Se inscreve agora para aprender com Adam Alter.